alegria nos encontrarmos nessa noite, trazendo algumas poucas considerações a respeito do tema que a USE nos apresenta nesse mês de julho, que é aquele relativo ao capítulo de número 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós já sabemos que celebramos nesse ano de 2014, 150 anos da publicação deste que é o terceiro livro da codificação espírita cristã. Portanto, a USE tem se preocupado em levar algumas reflexões ao estudá-lo, oferecendo aos amigos, portanto, mais um estímulo para o aprofundamento das felizes oportunidades de assimilá-lo e vivenciá-lo no nosso cotidiano. Jesus, diante daqueles amigos todos que se inquietavam ante tremendas aflições, convida-os ao abraço fraterno, ao carinho da elucidação de seus próprios dramas, ao entendimento das suas dificuldades, fazendo que com isso fosse talvez a primeira oportunidade que encontravam para não somente compreender a natureza das aflições que experimentavam, mas especialmente vislumbrar o consolo para o futuro. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só assim encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Era esse o convite que o mestre querido fazia, procurando despertar na consciência dos inquietos, dos menos favorecidos, dos enfermos, dos perturbados de todos os matizes. Aquela iniciativa que somente cada um deles poderia tomar para mudar, portanto, as circunstâncias que a vida desenhava a cada um. Entendendo a natureza das aflições, possibilitando com isso uma nova tomada de atitudes, indispensável para aquele ser que já demonstra alguma lucidez e pretende mesmo conquistar a libertação, a pacificação, a mansuetude que naturalmente busca, Jesus oferecia maior entendimento diante das impossibilidades do momento. Do momento porque ele próprio afirmava que a natureza humana seria aquela mesma, aquela que experimentaríamos vez ou outra as aflições do mundo, porque no mundo há aflições. Tem de bom ânimo, entretanto, ele solicitava-nos, eu estarei convosco. Ora, entendendo assim, que a natureza humana, que a natureza desse orbe que ocupamos temporariamente, acaba nos reservando inquietações naturalmente compreensíveis em função mesmo do estágio que experimentamos nessa jornada existencial. Compreendendo melhor, portanto, tais circunstâncias, podemos tomar decisões convictos na fé no futuro, na confiança no porvir, na construção de dias melhores. Jesus não nos deixou desamparado. Em todos os momentos ensinava-nos demonstrando como fazer. Não se tratava, portanto, de recursos dialéticos ou apenas discursivos, pelo contrário. Porque Jesus apresentava, sim, a consolação, o ensinamento, a diretriz eficiente e reta diante dos problemas que pareciam se avolumar a todos aqueles, inclusive a nós mesmos. Entretanto, concedia-nos a liberdade de escolher neste ou naquele outro caminho. Afirmava que, uma vez entendendo, nós naturalmente teríamos mais responsabilidades de saber como agir. Entendendo assim a justiça das aflições, a natureza dos nossos próprios dramas, sobretudo
que esses mesmos dramas nos acompanham, porque de alguma sorte requisitam de nós posturas renovadas para o aprendizado, para a pedagogia do amor que ele desde sempre nos ensinou, acaba certamente nos habilitando a outros olhares diante destas dificuldades da vida. Se por um lado, portanto, Jesus nos apresenta um entendimento mais bem elaborado a respeito da natureza das próprias aflições, porque somos nós aqueles, certamente, a construí-las em algum momento da existência, equivocados, desiludidos, enganados e distraídos diante da vida, não nos deixa certamente sem o consolo, para que com ele encontremos ainda mais forças para a superação das adversidades. Se vós me amais, dizia ele, se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ele permanecerá convosco, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Certamente preparava o terreno para o porvir. Entretanto, ajudando-nos desde sempre, preparava a nós mesmos, na expectativa implícita, talvez ainda não compreendida, de que podemos prosseguir adiante, superando as adversidades e habilitando-nos a melhores procedimentos diante da vida. A mente lúcida compreende melhor, entende melhor e por isso mesmo pode discernir melhor. Discernindo, escolhe, e escolhendo também melhor, naturalmente atribui-lhe a si mesma melhores resultados. Por conta disso, portanto, a mente lúcida, o espírito maduro e consciente do dever de autoaprimorar-se através do autoconhecimento, começa a minorar o impacto negativo das suas escolhas, porque sabendo como melhor fazê-las, acaba então criando um caminho mais, não diria livre, mas especialmente menos tumultuoso, a partir do momento que se conscientiza. Se ainda estamos atrelados aos grilhões dolorosos dos equívocos do passado, eles também terão um impacto minoritário em nossas existências, porque é da lei divina, que à medida que nos dedicamos ao bem, que à medida que nos esforçamos para melhor realizar as coisas, contribuindo e favorecendo todos aqueles que estão à nossa volta, realizando pequeninas ações do bem a benefício de todos, o impacto negativo acaba sendo menor. Jesus já nos orientava que o amor cobre a multidão de pecados. Emmanuel afirma que o bem que fazemos será sempre o nosso advogado em qualquer parte. Portanto, nada mais coerente do que compreender, assimilar e por isso mesmo realizar, que essas nossas novas atitudes, que as nossas novas atitudes renovadas poderão nos trazer mais felicidade, apesar da condição e da natureza ainda inferior que nos domina. Porque assimilando o Evangelho como a diretriz segura, como o roteiro definitivo em nossas existências, talvez optemos por melhor compreendê-lo, senti-lo, assimilá-lo e realizá-lo a cada instante de nossas existências. Entendendo, portanto, as aflições como instrumentos pedagógicos, como as dificuldades inerentes a cada um de nós, e sendo-nos consolados por essa vida do porvir, pela felicidade futura, consciente evidentemente, que a justiça de Deus jamais se dissocia da misericórdia também dele, nós teremos a certeza
de que o melhor a fazermos é seguirmos os passos do Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Pede-nos Jesus para que renunciemos ao ego, para que centralizemos os nossos potenciais e capacitações, portanto, no outro, colaborando, assistindo, ajudando, orientando, esclarecendo, servindo sempre, trabalhando continuamente. Carregue a sua própria cruz, porque ainda não temos condições de nos livrar delas. A cruz seria as dificuldades que estão conosco, externas ou internas, aquelas outras que nos acompanham continuamente, requisitando cada vez mais autonomia, entendimento, que nos faculte a superação das adversidades. O conhecimento, portanto, das nossas sombras íntimas, acaba naturalmente possibilitando-nos melhores recursos. Porque não é crível imaginarmos que detentores de melhor conhecimento, nós não nos vejamos assim, mais ou menos também equipados de superar essa ou outra inquietação, essa ou outra dificuldade. Aflição e consolo permanecem unidos ainda no mundo que vivemos, demonstrando bem o nosso potencial divino e ainda o nosso passado inferior. Jesus afirma: vós sois deuses. Somos de fato. Aqueles pequenos ainda e incipientes impulsos divinos que existem em nós, e que em função disso mesmo, nos impulsiona e nos possibilita melhores aquisições íntimas, sabendo da fatalidade que nos é própria, sabendo mesmo do que nos espera para o futuro. Eu pergunto, por que nos inquietarmos com tantas e tantas dúvidas e incertezas que temos nos dias tumultuosos do hoje? Certamente, tais condições ainda continuarão. Entretanto, onde a perseverança que o próprio Cristo nos solicita, para que perseveremos até o fim? Que fim é esse? O fim, evidentemente, como objetivo, como finalidade, não como término e encerramento. Perseverar até o fim, buscando realizar o melhor, aprender um pouco mais e melhor, sobretudo e especialmente amar cada vez mais e melhor. Quem sabe pode várias coisas, como sabemos, amigos e amigas, mas quem ama pode de fato muito mais, porque acaba superando inclusive as suas próprias limitações e imperfeições, colocando-as de lado, quando já se vê impelido por força do dever que a consciência lhe imprime, às realizações, na assistência, na ajuda, na solidariedade, no desenvolvimento das próprias virtudes e especialmente no auxílio, porque são muitos aqueles que ainda necessitam de nós. E muitos ainda nos requisitarão ajuda silenciosamente. A compaixão é esse movimento que faz com que nos antecipemos à solicitude. E por conta disso, compassivos, e lembremos da parábola do bom samaritano, que se move porque se compadece, movido por compaixão assiste, se solidariza, ajuda, cuida. O movimento de compaixão é aquele que a cada instante podemos experimentar quando nos vemos sendo atraídos por uma força magnética que não entendemos, mas que sabemos ser mesmo o amor, a nos solidarizarmos uns aos outros, a cooperarmos uns para com os outros, buscando mesmo vivificar em nós aquele cristianismo de outrora. O Consolador prometido por Jesus elucida-nos a mente, amplifica-nos o entendimento, liberta-nos a consciência. O que fazer, entretanto? Se hoje, detentores de melhores condições do que ontem, ainda permanecemos assim como que
agrilhoados, amarrados, encarcerados no medo, na insegurança, na urgência do imediatismo temporal, nos apelos do mundo social, e vamos protelando, e estamos protelando já as sucessivas existências. O momento se faz urgente de fato, mas não apressado, porque afinal de contas, Deus não tem pressa. Faz uma abóbora em 90 dias, da mesma forma que levanta um carvalho em 100 anos, apressados muitas vezes somos nós. E por conta disso, nossas atitudes se radicalizam. Queremos nos transformar imediatamente, instantaneamente, por conta das novas luzes que adquirimos. Entretanto, o tempo sempre será o Senhor da razão. Jesus, sabendo disso, ensinando-nos como compreender a natureza evolutiva, gradativa do mundo e evidente de nós mesmos, diz primeiro o grão, depois a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Nós queremos grão na espiga sem antes sequer termos plantado a semente. Os esforços, portanto, se perdem. E vemo-nos assim, como que cansados de tentar e não conseguir coisa alguma, porque parece que pulamos etapas, não respeitando os anseios e as demandas que nos são próprias, porque não nos compreendemos, porque não nos conhecemos. O proceder, portanto, que Jesus nos estimula é o da conscientização, sim. É o da autonomia, certamente, mas é, antes de tudo, do dever e do compromisso, diante das tarefas inadiáveis que assumimos voluntariamente ou não. Porque o apelo da vida maior requisita-nos atenção, dedicação, empenho e superação. O esforço que dependemos nas realizações que hoje nos reclamam atenção vai ser certamente maior. Porque há inúmeras existências fazemos as coisas da mesma forma. Mudar essa dinâmica automatista que nos acostumamos e assimilamos como condicionamentos é bastante difícil. E por conta disso o esforço se parece absolutamente penoso e muitas vezes é de fato. Entretanto, é preciso perseverar. Perseverar e não desistir do bem. Não desistir das possibilidades, porque continuamente nos enganamos, nos iludimos, atendendo os interesses que nos são próprios, egoisticamente vamos nos afastando daqueles que se dedicam em nos ajudar, em cooperar conosco. O pronome meu acaba sendo aquele mais utilizado, eu também da mesma forma. E vamos então preocupando-nos exclusivamente e apenas conosco. Distraídos, iludidos, mergulhados no imediatismo das coisas, despreocupados com o esforço, nós vamos apenas esperando que as coisas aconteçam. E esperamos, e esperamos. E continuamos muitas vezes a esperar. Esperar o quê? Jesus já nos pedia atenção, ajuda-te que o céu te ajudará. Ora, se todo o evangelho, portanto, é antes de mais nada um guia de conduta moral, temos ali reunidos toda a instrumentação indispensável para seguir-lhe não somente os passos, mas as diretrizes definitivas, reconstruindo novas formas de viver, de entender e compreender as coisas. Dessa forma, vamos também aos poucos assimilando estes novos conhecimentos, aprimorando-nos. Viver entre a aflição e o consolo, muitas vezes é algo bastante comum a todos nós. E vez ou outra experimentamos isso também, permanentemente, faz parte, mais uma vez repetimos, da natureza humana. Do somatório resultante dos nossos equívocos transatos. Mas o futuro certamente nos será muito diferente, porque hoje podemos mais, e estamos realizando mais e melhor, felizmente também. Gostaria de encerrar a preleção dessa noite, amigos e amigas,
trazendo a imagem de um homem que muito sofreu, que viveu angústias dolorosas, mergulhados no peso do remorso e da culpa, que num determinado momento da sua existência, tão aflito que estava, tão perturbado que estava, acabou entregando-se ao suicídio, tresloucado, insano e absolutamente perdido. Não era outra coisa senão um monturo de dor, de remorso, de ressentimento e culpa. A figura do irmão querido e tão amado do Cristo e certamente de todos nós, de Judas Iscariotes. De um momento onde ele de fato se vê aprisionado pelas forças angustiosas e trevosas das aflições que acumulou por força do ato equivocado, encontra certamente o consolo, porque o consolo é a demonstração efetiva, prática e cotidiana do amor de Deus para com as suas criaturas. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento e cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. E claramente agressivo diz: sou um morto, estou vivo, matei-me novamente, estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício e martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim, nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis a minha dor infinita, e o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te, Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando a um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas assim, sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de uma figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara ao ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo de mim, medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde de certo eu vinha. Eu detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, porque eu sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, eu não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida em paz e luz e fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor?
Sois divina mulher irradiando amor ou anjo celestial de quem presinto a luz? E ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu-lhe simplesmente: meu filho, sou Maria, sou a mãe de Jesus. Obrigado, amigos.